não sei se alguma vez você já sentiu seu coração gelado, petrificado, ou se você já conheceu alguém que perdeu o brilho da vida. Aquela pessoa que a gente olha no olhar e ela está distante, ela não está acreditando, né? Alguém que se sentia amarga e amargurada. Às vezes o coração humano, ele fica tão gelado que ele parece um oceano. Não importa se vem correnteza quente de baixo ou correnteza quente do lado, simplesmente esse coração não consegue ser aquecido, não consegue ser tocado, não consegue ser transformado. Às vezes é porque perdeu alguém fora do tempo e a morte destruiu aquela pessoa e ela não sabe o que fazer. Às vezes é porque é fracasso após fracasso após fracasso e eu começo a acreditar que eu sou esse fracasso e que de fato eu nunca vou dar certo. São histórias de sofrimento, momentos em que eu dou mais ouvido para o mundo do que para o próprio Deus, e eu esqueço que a minha identidade é a de mais que vencedor em Cristo Jesus. E aí os meus sentimentos, os meus pensamentos ficam confusos e em descompasso com a graça maravilhosa do Senhor Jesus. Eu fico perdido como que num labirinto frio, distante, deixando de viver a plenitude daquilo que Deus tem para nossas vidas. E aí, eu quero dizer nessa noite, que Deus vem tocar o nosso coração. E quando Ele toca, não tem oceano gelado que não seja capaz de aquecer e transformar. Essa é a história de Noemi e de Ruth, que precisava recomeçar. O texto que eu vou ler está em Ruth, capítulo 1. Nós vamos ler 22 versículos. É um pouquinho longo, mas é maravilhoso. Preste atenção nessa história, porque ela é poderosa para que Deus transforme realidades. Ruth, capítulo 1, versos de 1 a 22. Diz assim a palavra do Senhor. Na época dos juízes, houve fome na terra. E um homem de Belém de Judá, com a mulher e os 2 filhos, foi viver um tempo nas terras de Moabe. O homem se chamava Elimeleque, sua mulher Noemi, e seus 2 filhos, Malom e Quilion. Eles eram efrateus de Belém de Judá, chegaram a Moabe e lá ficaram. Verso 3, morreu Elimeleque, marido de Noemi, e ela ficou sozinha com seus 2 filhos. Eles se casaram com mulheres moabitas, uma chamada Orfa e a outra Ruth. Depois de terem morado lá por quase 10 anos, morreram também Malom e Quilion, e Noemi ficou sozinha, sem os 2 filhos e o seu marido. Quando Noemi soube em Moabe que o Senhor viera em auxílio do seu povo, dando-lhe alimento, decidiu voltar com as 2 noras para a sua terra. Assim ela, com as 2 noras, partiu do lugar onde tinha estado e foi em direção a Belém. Enquanto voltavam à terra de Judá, Noemi disse às 2 noras, voltem para a casa de suas mães, que o Senhor seja leal com vocês, como vocês foram leais com os falecidos, e comigo. O Senhor conceda que cada um de vocês encontre segurança no lar do outro marido. Então Deus deu-lhes beijo de despedida, mas elas começaram a chorar bem alto e disseram, não, voltaremos com você para junto do seu povo. Disse Noemi, porém, voltem, minhas filhas, por que viriam comigo? Poderia eu ainda ter filhos que viessem a ser seus maridos? Voltem, minhas filhas, vão, eu estou velha demais para ter outro marido. E mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, veja, mesmo que eu pensasse que ainda há esperança para mim, ainda que eu me casasse esta noite e depois desse luz a filhos, iriam vocês esperar até que eles crescessem? Ficariam sem se casar à espera deles? De jeito nenhum, minhas filhas. Para mim é mais amargo do que para vocês, porque a mão do Senhor voltou-se contra mim. Elas então começaram a chorar mais alto ainda de novo. Então Orfa deu um beijo de despedida em sua sogra, mas Ruth ficou com ela. Então Noemi aconselhou, veja, a sua concunhada está voltando para o seu povo e para o seu Deus. Volte com ela. E aí tem um texto muito famoso que se prega em casamento, né? Ruth, porém, respondeu, não insistas comigo que te deixe e não mais a acompanhe. Aonde fores, irei.
Onde ficares, ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Onde morreres, morrerei, e ali serei sepultada. Que o Senhor me castigue com todo rigor, se outra coisa que não a morte me separar de ti. Quando Noemi viu que Rute estava de fato decidida a acompanhá-la, não insistiu mais. Prosseguiram, pois, as duas para Belém. Ali chegando, todo o povoado ficou alvoroçado por causa delas. Será que é Noemi? Perguntavam as mulheres. Mas ela respondeu: não me chamem Noemi, chamem-me Mara, pois o Todo-Poderoso tornou minha vida muito amarga. De mãos cheias eu parti, de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. Por que me chamam Noemi? O Senhor colocou-se contra mim, o Todo-Poderoso me trouxe desgraça. Foi assim que Noemi voltou das terras de Moabe, com sua nora Rute, a moabita. Elas chegaram a Belém no início da colheita da cevada. Palavra de Deus. Amém? Vamos entender essa história. Noemi era casada com Elimeleque. Elimeleque em hebraico significa Deus é o meu rei. Deus é o meu rei. Elimeleque. Noemi significa doce e encantadora. Deus é o meu rei, era casado com a doce e encantadora. Que família maravilhosa, para tudo dar certo, tudo. Eles tinham 2 filhos, Malom e Quilion. Malom significa o doente. Quilion significa o fracasso. Estranho para nós aqui brasileiros, 2023. Mas naquela época era comum, dona Elza. O que acontecia? O pai e a mãe só davam o nome para a criança depois do 9º dia de vida, porque a taxa de mortalidade infantil era muito alta, então eles esperavam para ver se ia vingar ou não ia vingar, né? E aí eles olhavam para a criança e a partir da experiência que eles viveram, eles davam um nome que tinha um significado. Muito provavelmente, Malom era alguém muito doente, e quando eles colocam o nome O Doente, na verdade isso é uma glória, dizendo, olha, esse não ia dar certo, esse era um doente, mas Deus, o Deus Todo-Poderoso, o sustentou. Olha, esse Quilion, fracasso, não ia dar certo, mas o fracasso foi superado pela graça de Deus e viveu. Essa era uma família que vivia em Belém, do povo de Efraim, uma das 12 tribos. Beleza? Naquela época, eles tinham chegado à Terra Prometida há pouco tempo. Pouquíssimo tempo, eles tinham acabado de ganhar a Batalha de Jericó, em que caíram as muralhas. Deus tinha prometido que daquela terra manaria leite e mel. Era uma promessa, mas houve terra, houve fome na terra. E Belém significa a casa do pão. Na casa do pão, as pessoas estavam passando fome, na terra prometida, Silvana. O que o Elimeleque pensa? Eu vou sair daqui, eu vou resolver o problema. Eu vou para Moabe, que fica além do Jordão. Era uma região próxima a Belém, que fica perto de Jerusalém. Eles foram. Qual que é o problema? Segundo Números, livro de Números da Bíblia 25, os moabitas eram inimigos do povo de Deus. Os moabitas era a terra da tentação. Quando o povo estava vindo com Moisés e depois Josué do Egito para a terra prometida, alguns deles falaram, vamos ficar aqui em Moabe, está tão gostosinho, para que cruzar o rio e enfrentar lá Jericó? É a terra da tentação. Elimeleque, Deus é o meu rei, teve uma atitude que não condizia com o nome dele. Ele não acreditou em Deus, ele não acreditou na terra prometida e foi embora. Problema, eles chegam em Moabe, uma terra hostil ao povo de Deus e portanto hostil a Noemi. E a Elimeleque, e a Malom e Quilion. Tudo bem? Elimeleque morre no verso 3. Morre. Fica uma viúva, sozinha, Sandrinha, com 2 meninos, numa terra hostil a ela. E ela fica lá, os meninos crescem, se tornam homens e casam. Um com uma mulher que chama Orfa, e a outra Rute. 10 anos depois de casado, eles não tiveram filhos. Malom e Quilion morrem. Fica Rute, Noemi e Orfa. Noemi numa terra estrangeira, onde ela era comum naquela época a mulher ser abusada, estuprada, forçada, numa terra perdida. O coração de Noemi estava
amargurado. Ela não tinha mais brilho no olhar. Ela estava perdida naquela terra de Moabe, até que a graça de Deus começa a se revelar. Até que ela escuta o seguinte: Deus olhou com graça para Belém, e aí a fome não estava mais reinando e tinha comida lá. E a Noemi, pensando na sobrevivência, decide voltar para Belém. Ela decide recomeçar. E por que essa passagem, pastor Isaías, tem a ver com os membros novos? Porque a palavra de Deus, ela diz que quando a água é derramada, nós vivíamos no império das trevas. Nós éramos dominados pelo reino da potestade do ar. E não havia nada que nós poderíamos fazer para sair dessa situação. Até que o Espírito Santo de Deus, que estava em Cristo Jesus, enviado pelo Pai, veio morar aqui, entre nós, sofreu as nossas dores, morreu na cruz do Calvário. E aí ele, diz o apóstolo Paulo, nos transportou para o reino da luz e da vida. E então tudo se fez novo. Hoje pela manhã eu batizei a minha sobrinha. Ela se chama Júlia, filha do meu irmão caçula. Foi emocionante, lá em Botucatu. Estou de férias essa semana, preguei hoje de manhã, preguei de noite. Assim que é bom, né, pastor Isaías? Assim que é bom. Batizei. E eu olhei e falei, que bom que ela está nascendo de novo, está tendo uma experiência com Jesus, agora pela fé dos pais. Que bom que ela vai ter uma vida no conhecimento da graça de Deus. Eu cresci na igreja, minha mãe cantava no coral, meu pai era presbítero, né, trabalhava, meu avô era pastor, conheceu e se entregou a Jesus Cristo ouvindo a palavra de Deus na cidade de Epê. Meu outro avô pregava em presídios como Gideão. Os meus irmãos, a gente cresceu nesse ambiente. E eu quero dizer uma coisa, a melhor coisa que aconteceu na minha vida foi desde cedo ter os meus olhos abertos e meus ouvidos abertos para a graça de Deus e transbordar esse mover do Espírito. Nascer de novo, que é o que vai acontecer com alguns aqui nessa noite, dar uma virada na vida, é o que aconteceu com Noemi e Ruth. A Noemi estava voltando para casa, mas quando ela chega em Belém, Belém era tipo um vilarejo assim, poucas famílias naquela época. O pessoal começa a olhar. Peraí, essa não é a Noemi? A doce encantadora, casada com um Deus é o meu rei, Elimeleque, pai dos milagres, Malom e Quilion? A Noemi, ela escuta as mulheres falando dela. E ela fala assim, ó, não me chamem mais Noemi, me chamem Mara, porque eu estou amarga e amargurada. De mãos cheias eu saí dessa terra, e de mãos vazias o Senhor me trouxe de volta. A Noemi estava recomeçando, Mário, sem perceber que as coisas já estavam acontecendo. Não sei se isso já aconteceu com você. Você está no buraco, você ainda não consegue ver a tempestade passar, mas as coisas, a graça de Deus já está se manifestando. O missionário Drogo, hoje pastor também do Tiago, nosso, ele falava de uma canção em que dizia que, às vezes, tem uma tempestade tão grande, tão forte, caindo pedra, que a gente não é capaz de ver que a lua está lá em cima, ou às vezes, se for de dia, que o sol está brilhando. Mas ele está lá, apesar da tempestade. O que estava acontecendo com Noemi é que ela estava recomeçando, se sentindo amargurada, sem força, sem brilho no olhar, triste, mas Deus já estava cuidando dela. Sabe por quê? Porque Ele tinha um plano para a vida dela. E a graça de Deus se manifestou profundamente na vida de Noemi. E aí, eu quero falar um pouquinho para vocês da história de um servo de Deus chamado Agostinho. Alguns chamam de Santo Agostinho. O Agostinho, ele foi um homem muito boêmio. Vivia nas noites com meretrizes, bebia, mas era um homem amado por Deus. E ele conta o seguinte, olha o que ele fala quando ele foi transformado. Muitos dos evangélicos hoje, pastores, a reforma protestante, ela aconteceu inspirado em Agostinho. E olha o que ele diz assim, ó, nada está perdido enquanto estivermos em busca por Deus. Portanto, conhece-te, aceita-te, supera-te. Santo Agostinho, desde que foi tocado no coração frio dele pela graça de Deus, ele começou a trilhar novos caminhos. E sabe como que aconteceu? O toque no coração de Agostinho? Lendo um texto bíblico de Romanos 13, 12 e 14, que diz assim, quando ele leu, ele não estava num culto, ele estava na casa dele, e ele leu esse texto.
A noite está quase acabando, o dia logo vem. Portanto, deixemos de lado as obras das trevas e vistamo-nos a armadura da luz. Comportemo-nos com decência, como quem age à luz do dia, não em orgias e bebedeiras, não em imoralidade sexual e depravação, não em desavença e inveja. Pelo contrário, revistam-se do Senhor Jesus Cristo e não fiquem premeditando como satisfazer os desejos da carne. Quando Agostinho ouviu essa palavra, o coração dele foi aquecido. Ele não olhou para trás e ele foi um servo do Senhor. E se hoje nós podemos reconhecer a graça, a fé, orar a Deus no nosso quarto, muito a gente deve a esse homem que era um boêmio, um perdido, um homem como Noemi que não vinha satisfação na vida, mas Deus olhou para ele quando ele ainda era pecador, transformou a vida dele e ele se tornou uma referência para a igreja cristã em todo o mundo. Eu não sei como está o teu coração, eu não sei você que está se recebendo, o que está passando na sua mente, mas eu sei que Deus já te amava há décadas atrás, mesmo antes de você nascer. Eu vou explicar. Para eu ter crescido num lar cristão como eu cresci, correndo pelos corredores, isso aconteceu por uma soma de vários fatores que eu não controlava e que estava acontecendo antes de eu nascer, que levaram a minha família a temer a Deus. O meu avô, já contei essa história, foi convertido porque ele ganhou uma Bíblia e quando ele leu, o pai dele chorou copiosamente por ouvir a palavra de Deus. A minha mãe enfrentou um câncer terrível, dores. Hoje eu fui falar com meu pai disso, doeu em mim, ouvi as histórias que ele teve que passar quando nós morávamos nos Estados Unidos. Ele tinha 3 filhos homens, ele teve que deixar os 3 filhos para correr e ficar acudindo minha mãe, e eles foram fiéis ao Senhor, quando eu ainda não era capaz de compreender o que era a fé, e pela fé que se movia no coração deles, que é dom do Espírito Santo, ele já pensava no Matias que está ali. Quando meu avô acessou a Bíblia, ele já pensava na minha filha, no meu neto. Ele já estava, como o Espírito Santo, articulando a minha salvação. E aí do outro lado, histórias que eu não conheço, histórias de avô, de bisavô, de tia, que em momentos muito importantes, a graça de Deus foi se manifestando, eles foram se rendendo ao Senhor, e Deus já pensava em mim, no meu irmão que está ali, já pensava na minha esposa, e ele já fazia, ele dizia, eu creio que Deus pensava, esse menino, ele vai nascer num lar cristão, ele vai crescer, ele vai ter testemunhos lindos, um dia ele vai para São Manuel, e eu vou usar ele como instrumento da graça e da salvação, para olhar para uma igreja que não tinha 5 pessoas, e olhar e falar, Deus vai fazer uma obra gloriosa. Essa igreja é testemunho vivo para quem quiser olhar, de que tem valor a vida humana, quando a gente olha com os olhos da fé. Por isso, o Agostinho podia estar perdido, a Noemi podia estar perdida, mas eles na verdade não estavam, porque Deus já estava atuando. E a gente vai ver isso na história de Noemi e Ruth. Ela ainda estava com o coração amargurado. Ela falou, de mãos cheias eu saí daqui, Deus me trouxe de mãos vazias. Mas eu quero te contar que Deus já estava trabalhando, e eu vou dar 3 pontos rapidamente, para mostrar a você que está começando uma vida nova, que não é de hoje que Deus sonhava com a tua vida, e a minha esperança é que você seja um servo, um arauto do Senhor, para transbordar a graça do Senhor com poder, com autoridade, para trazer uma palavra como uma espada penetrante que transforma vidas, tá bom? Primeira parte que eu quero trazer para a gente pensar é, a graça de Deus nos alcança quando nós ainda somos pecadores. Isso aconteceu com Noemi. Deus nos amava quando ainda nós éramos pecadores. Ele enviou o seu filho quando nós ainda éramos pecadores. Tá bom? Olha só, Ruth diz assim, não insistas comigo, Noemi, que eu te deixe e não mais acompanhe. Aonde fores eu irei, aonde ficares eu ficarei. O teu povo será o meu povo, o teu Deus será o meu Deus. Veja, não faz sentido nenhum para Ruth ficar com Noemi. Não faz sentido nenhum, pastor Isaías. A família dela era de Moabe. Os pais dela eram de Moabe, os irmãos dela eram de Moabe. Ela lá que ela vai seguir uma sogra. Brincadeira, sogras. Ela vai seguir uma mulher que é viúva para uma terra em que ninguém está nem aí para ela. Ela vai ser estrangeira. Não faz sentido Ruth ter ficado com Noemi. O certo era Ruth ficar lá, na casa dos pais, recomeçar lá, arranjar um marido lá,
e viver lá, e abandonar a sogra. Mas a Ruth, ela diz palavras belíssimas. Sabe por quê? Porque Deus já estava operando na vida de Ruth. Deus desejava a vida de Ruth. E quando Ruth fica com Noemi, ela fica, apesar da dor, ela se sente agraciada pela presença de Deus na vida dela. A Ruth não a abandona. E posso dizer mais? Sabe quando que eles voltaram para Belém? Porque elas voltam de Moabe para Belém. Na época da colheita da cevada. Elas voltam na primavera da colheita. Elas voltam na hora certa. Veja, Ruth não abandona Noemi. E elas voltam no melhor momento. Ainda que Noemi esteja dizendo, eu estou amargurada, eu estou perdida. Deus já estava manifestando a graça. E aqui eu quero falar para você. Ainda que sua vida esteja difícil nas circunstâncias. Ainda que haja momentos em que a gente está perdido. Que você tenha olhos para ver a graça de Deus. Semana passada nós recebemos 14 novos membros lá em Curitiba. E uma irmã contou uma história, Joana, de que o grande sonho dela era ser mãe. Esse era o grande desejo dela. Deus deu a graça. O filho se formou em medicina, né, Mariana? Em medicina, eu acho que o filho, na área da saúde. Eles estavam nos caminhos do Senhor, servindo a Deus. Com 32 anos, ele descobriu que ele tinha uma doença autodegenerativa. O único filho, com 34 anos, ele morreu. E aquela mulher deu um testemunho na hora do batismo. Ela falou assim, eu aprendi que Deus está comigo todo o tempo. Eu sou grata por cada dia que eu vivi com meu filho, por cada sonho que eu sonhei com ele, por cada momento maravilhoso. A vida prossegue, Deus me deu um marido, agora ela é casada, e aí ela falou assim, agora eu estou feliz porque eu sei que Deus tem ainda uma missão para a minha vida. Veja, às vezes a gente está no fundo do poço, ou se sentindo um perdedor, tudo que eu ponho a mão não dá certo. Eu quero dizer que você é um filho amado do Pai. Você é um filho amado do Pai. Não olha para aquilo que estão te rotulando, amargurando e ficando se sentindo amargo. Olhe para o poder de Deus. Jesus morreu na cruz do Calvário para a sua vida. E você pode fazer grandes coisas nas mãos do Senhor, conforme João 15, no texto da videira verdadeira. Aquele que está em meu Pai está nele. Pedireis o que quiseres e eu farei. João 14, ele vai dizer que coisas maiores a gente ainda faria. Esses que sabem que são filhos amados do Pai. Ela, Noemi, já estava vivendo a graça de Deus. Segunda coisa, a provisão. Quando a gente recomeça, Deus dá a provisão. Olha o que aconteceu. Elas chegam em Belém. Em Israel tinha uma lei, que é o seguinte, a espiga que está eles tinham carroças assim, e eles iam pegando a cevada, pegando o alimento. As espigas que caíam no chão, o dono do latifúndio, da fazenda, não podia pegar, era para os pobres. Era uma lei, não podia pegar o que caía no chão. O que a Ruth foi fazer? Foi numa fazenda. Quando ela chega lá, ela encontra Boaz, primo de Elimeleque, que era o sogro dela. E aí, a Ruth vê o Boaz, e o Boaz fala assim, olha, você é a nora da doce encantadora, da Noemi? É você? Poxa, eu ouvi muitas coisas boas, parabéns, você não abandonou ela. Eu quero dizer o seguinte, ele vira para os funcionários, ninguém vai tocar nela, porque às vezes abusavam das mulheres. Ninguém vai relar nela. E cuidem dela para que ela possa pegar o que caiu no chão. E aí o Boaz vira para os funcionários. Eu acho que ele já estava paquerando ela. Ele fala assim, ó, faz o seguinte, joga um pouco mais de espiga no chão, joga mais comida de propósito, para ela voltar cheia do... Eu acho que já estava rolando um tchu-tchu-tchu ali. E aí, o Boaz faz isso. A Ruth volta para casa e fala, Noemi, olha quantos sacos de alimento eu voltei. Deus já estava cuidando na época da colheita. Ele não abandona você, Ele não vai te abandonar nunca. Ele é o piloto do avião. E Ele fez isso com elas, Ele cuidou delas. E ainda rolou um tchu-tchu-tchu, uma paquera. Entendeu? E posso falar, sabe quem era Boaz? Vocês sabem? Filho de Raabe, a meretriz, a prostituta que ficava na muralha de Jericó. Uma mulher que foi salva, ela e a casa dela, pela graça de Deus. E sabe quem é Boaz? O Boaz depois vai ser o pai do Obed, que é pai de Jessé, que é o pai do rei Davi.
Ruth, a moabita, que era um povo amaldiçoado, um povo da tentação, um povo do pecado, ela é carregada para dentro do povo de Deus. Ela se casa posteriormente com Boaz, estou dando um spoiler aqui. Ela se casa, ela tem um filho, e ela se torna a bisavó do rei Davi. E o nome dela está escrito nas Sagradas Escrituras. O seu nome não vai estar aqui, mas ele pode estar no livro da vida, meu irmão. Ele pode estar na pedrinha branca que a gente vai receber, porque o meu nome não é Paulo. Quando eu chegar no céu, Deus vai falar: olha, Paulo, esse é o seu nome, é isso que eu sonhei para você. Eu tenho pensado nisso, Tiago, eu tenho pensado, qual que é o nome que Deus tem para mim? Porque eu quero viver de forma digna o nome que Deus me deu. Na tradição de Israel, o nome tem significado. Israel significa príncipe da paz. Eu não sei qual é o meu nome, vou saber só lá na glória, mas eu queria muito viver condizente com o meu nome espiritual hoje, aqui, honrando aquilo que Deus sonhou para mim aqui. Obed é o filho de Boaz, e aí a providência veio, e olha o que ela diz, o que Boaz falou para Ruth quando encontrou no campo: o Senhor lhe retribua o que você tem feito, que você seja ricamente recompensada pelo Senhor, o Deus de Israel, sob cujas asas você veio buscar refúgio. Vocês que vão ser recebidos hoje, vocês estão buscando refúgio sobre as asas de Deus. E eu quero dizer que debaixo das asas de Deus você nunca estará desamparado. Amém? Terceiro e último, para terminar, porque eu sei que tem muita coisa boa ainda hoje aqui. Deus primeiro já estava atuando quando a desgraça estava acontecendo. A desgraça aparente. Quando a Noemi se entendeu como amarga e amargurada. Eles erraram, viu? Porque não era para eles terem saído da terra da casa do pão. Não era para ter ido na casa do povo inimigo. Tá? Na Bíblia tem passagens em que às vezes as pessoas fugiram, mas orientadas pela revelação de Deus. Jacó, com os 11 filhos, foram para o Egito, porque estavam passando fome nos 7 anos, não é? Porque José estava lá e Deus mandou. José e Maria foram para o Egito, porque Jesus poderia ser morto, porque um anjo falou. Abraão foi para o Egito, depois para os carvalhos de Manre, para vários lugares, porque Deus falou, revelou. Agora, Elimeleque quis resolver no próprio ombro. E mais, a Noemi casou as 2 filhas com moabitas, e naquela época, segundo a lei, filhas não podiam, tinham que casar com israelitas, com o povo de Israel. Eles erraram, mas Deus amava, e Deus cuidava, e Deus cuidou de Noemi o tempo todo, deixando Ruth, voltando na época da colheita. Deus deu a providência pela paquera de Boaz com Ruth, proteção. E a terceira e última coisa que eu quero falar para você nessa noite é que a presença de Deus já estava se manifestando na vida de Noemi quando ela entregou a vida para Jesus. A partir do capítulo 4, esse livro tem 4 capítulos só. Verso 13, a vida de Ruth e Noemi é transformada. Boaz se casa com Ruth, tem um filho que se chama Obed. Então as mulheres disseram a Noemi: louvada seja o Senhor, que hoje não a deixou sem um resgatador. O menino lhe trará nova vida. Vocês lembram? No primeiro capítulo, o que a Noemi falou? Deus me tirou daqui de mãos... Eu saí daqui de mãos cheias. Deus me trouxe de volta de mãos vazias. Quando ela saiu de lá, ela não estava de mãos cheias. Ela estava achando que estava resolvendo o problema da família. E ela voltou toda lá, chutando o chão, triste, porque estava destruída. Sabe como termina o livro de Ruth? No capítulo 4, isso não tem como não mexer com a gente. A Noemi, ela tem nas mãos dela o neto, Obed. A mulher que saiu de mãos cheias, voltou de mãos vazias. Termina a história com um neto, o filho de Ruth com Boaz, que se chama Obed. Sabe o que significa Obed? Obed significa o adorador. A Noemi, ela não foi só resgatada pelo Salvador, mas ela se tornou uma adoradora. Ela, enquanto os primeiros filhos dela, ela falava sobre as circunstâncias que eles viveram, pastor Isaías, a doença, o fracasso.
o neto dela, depois que ela se entregou nas mãos de Deus, ela não fala mais sobre as circunstâncias terrenas. Ela fala do que ela quer ser, uma adoradora. A presença de Deus se manifesta no colo ali de Noemi. Ela sai de mãos cheias, ela é recebida de mãos cheias pelo Senhor. Ruth, a moabita, amaldiçoada, estrangeira, viúva, nora de uma sogra amarga, se tornou bisavó do rei Davi. No recomeço em Deus, não apenas encontramos estabilidade que tanto buscamos, mas encontramos uma vida nova no Senhor. Irmãos e irmãs, nessa noite o que eu quero dizer, eu me sinto um pouquinho, Isa, como o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, ele foi instrumento de graça de Deus na vida de várias cidades, e às vezes ele voltava para visitar, né? Eu fico muito feliz de ver o que Deus está fazendo aqui, eu fico muito feliz que vocês estão encontrando ao Senhor nessa igreja, e o meu desejo, de todo o coração, é que a gente cresça como cresceu a igreja primitiva, é que a gente não guarde mais só para nós aquilo que Deus tem nos dado, mas nós comecemos a discipular. É que a gente saia de uma posição só de falar de testemunho de coisa bonita que aconteceu na nossa vida, de livramento, e a gente comece a falar assim: ô Silas, eu estou vendo que você ama Jesus, você quer ler a Bíblia comigo? Eu tenho caminhado hoje com 8 casais, lendo a Bíblia por 10 encontros, estou terminando agora o discipulado com eles. Sabe o que vai acontecer a partir de agosto? Eu vou discipular mais 8, e sabe os 8 que eu discipulei? Vão discipular mais um cada um. Então, nós não seremos mais 8. Agora é matemática, eu sou ruim. Vai ser um montão. Imagine o ano que vem. Imagine o outro ano. Posso falar? O pastor Juninho, que é o pastor de jovens, começou com isso lá há 2 anos. Ninguém dava moral, não estava nem cheia a igreja. Pois ele foi trabalhando de formiguinha. Hoje ele está com 3 células, né, grupos pequenos, de líderes cheios do Espírito Santo de Deus. Eu desejo para essa igreja que a gente seja uma expressão clara de que oceanos gelados, corações gelados, seja pelo luto, pela dor, pelo fracasso, podem ser tocados e podem ser aquecidos, porque nada é mais belo do que uma vida com o Senhor Jesus. Eu vou terminar só com essa história e vou orar, pastor Isaías. Eu recebi há 15 dias meu primo, Odilon Alexandre e Andréia, lá em Curitiba. Por que eu fui receber? Cuidado quando você recebe gente santa em casa, viu? Gente de Deus, gente bênção, porque depois vai subir a régua. Ele virou e falou assim, para mim e para Mariana. Ele falou, falei para Isaías, sabe que eles têm 2 filhos, né? Quando o Breno completou 6 anos, eu já tinha lido a Bíblia inteira com ele. Ai, que vergonha, eu fiquei. A Catarina tem 9, eu estou atrasado. E quando eles fizeram 18 e viveram a vida adulta, a gente tinha lido 3 vezes a Bíblia, em 3 linguagens diferentes. E aí eu comecei a ver o testemunho de vida dele, como eles amam Jesus. De toda semana, pastor Isaías, eles todas as noites estão discipulando alguém, numa célula, participando de atividade da igreja. Eles têm uma noite livre, que eles acabam saindo com quem? Com o povo de Deus para comer pizza. Eles têm histórias e histórias e histórias. E eu quero um dia poder voltar aqui e contar histórias e histórias que Deus está me dando lá em Curitiba como missionário de Deus dessa igreja.